Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Israel, sou professor de tópicos especiais em filosofia e na nossa web temática de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho, tá? Sobre um livro de um autor contemporâneo, filósofo contemporâneo, o norte, ou aliás, o sul-coreano Byung-Chul Han. Você já deve ter ouvido falar, o livro famoso dele chamado Sociedade do Cansaço, né? Esse livro aqui é o livrinho mais famoso, mas hoje, já que em tópicos especiais nós trabalhamos temas que, em geral, não são abordados nas disciplinas mais tradicionais de filosofia, eu quero falar um pouco de um tema que está nesse livro, chama O Desaparecimento dos Rituais, né? Ah, e nessa obra, que já tem como subtítulo, né, uma topologia do presente, ou seja, o subtítulo é muito interessante, né, porque o topos é, é uma espécie de lugar, né? Ah, então, uma topologia, né, um estudo do lugar, do espaço no presente, né, porque o ritual, então, ele se dá no espaço, né, no local onde nós nos organizamos, né? O Byung-Chul Han, nessa obra, ele, como já diz no próprio prefácio, né, ou na observação prévia, né, se nós podemos dizer assim, eu vou lê-la, porque aí eu acho que é mais interessante para a gente entender como que ele trabalha esse tema. Ele fala então: os rituais não assinalam no presente ensaio um local de saudosismo. Servem, ao contrário, como contraponto perante o qual nosso presente se delineia de modo mais nítido. É sem nostalgia que se esboçará uma genealogia do desaparecimento que, não obstante, não será interpretada como história da emancipação. Ao decorrer disso, serão delineadas patologias do presente, sobretudo a erosão da comunidade. Reflete-se desse modo a respeito de outras formas de vida que seriam capazes de libertar a sociedade de seu narcisismo coletivo, né? São muitas informações apenas nesta observação prévia. Veja só, começo, né? Os rituais não assinalam no presente ensaio um local de saudosismo. Entendemos então, pequena obra, como um ensaio, tá? E ele vai falar então dos rituais. De maneira geral, nós sabemos o que são rituais. Ações simbólicas, repetitivas, se a gente pudesse falar assim, né? Ah, no qual, né, geralmente observamos de maneira mais constante em religiões. Então, são rituais. E ele fala então um local de saudosismo. Como o livro já fala, desaparecimento dos rituais. Ele vai expor nessa obra como que os rituais eles estão desaparecendo cada vez mais da nossa sociedade. Se nós podemos falar ainda, utilizando a imagem do topos do lugar, ah, do espaço, eles foram expulsos deste espaço. Os rituais foram expulsos. Então, eles existem, de alguma maneira existem, mas somos uma sociedade que nega e que se afasta dos rituais. Quando ele fala que no presente ensaio não é um local de saudosismo, sabemos que existem muitos grupos e pessoas que, por causa dessa ausência de rituais, elas estão numa busca, numa tentativa de voltar aos rituais. E muitas das vezes não é apenas uma busca, mas aqueles que lamentam,
isso, né? Começam a falar, ó, o passado era melhor porque tinham mais rituais. Não é uma condenação do saudosismo aqui, tá? Ele quer apenas mostrar como que o fato do desaparecimento desses rituais, o que ele levou, ao que ele levou, quais são as consequências, né? Então é sem nostalgia, ou seja, né, você vai fazer uma descrição mais objetiva de como os rituais foram desaparecendo. E ele vai dizer que essa análise ela não será interpretada como história da emancipação, como se o ser humano, em uma idade antiga, na qual ele estava mais ligado aos rituais, ele era dependente, e esses rituais, de alguma maneira, aprisionavam, né? Porque geralmente é dessa forma que nós vemos os rituais, né? Como prisões, como formas de prender as pessoas, de colocá-las em uma gaiola, num engessamento, né? O ritual é um engessamento, a pessoa não consegue ter uma liberdade para fazer outras coisas, né? Então, os rituais são vistos de forma negativa. Diz não. E geralmente o fato de esta sociedade, né, se diz, é uma sociedade livre, uma sociedade que deixou para trás essa época dos rituais, tá? Então agora nós somos uma sociedade livre. Não, não é isso que ele quer dizer. E ele vai, na verdade, dizer o seguinte, né? Ao decorrer disso, serão delineadas patologias do presente, sobretudo a erosão da comunidade. A gente não pode antecipar aqui que, né, se interpreta ou interpreta-se esse abandono dos rituais, tá? De alguma maneira, como a causa, como uma espécie de explicação, pelo menos em certo sentido, da erosão da vida comunitária. Ou seja, nós podemos já pressupor que os rituais são alguma forma e produzem, em algum sentido, uma noção de vida comunitária. E a partir então disso, refletir nas formas de vida, seriam capazes de libertar, sim, o que é muito interessante, né? Formas de vida ligadas ao rito, ou o rito reinterpretado ou visto de alguma maneira, em que eles libertassem a sociedade do seu narcisismo, né? Por quê? Porque no ritual, de alguma maneira, nós nos inserimos na coletividade. Todas as pessoas repetem ou seguem aquele ritual. Então, geralmente interpreta-se isso como se nós estivéssemos aprisionados, que o ritual nos aprisiona, então, nesse local, né? De não fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que o outro quer. Então, automaticamente, se libertar desse ritual é interpretado como, né, uma emancipação, tá? E aí, a descrição é: quando há um desaparecimento dos rituais, o ser humano é deixado, vamos dizer assim, a sua livre, entre aspas, manifestação, a qual pode ser analisada não como libertação, mas como narcisismo. Narcisismo é olhar para si mesmo, né? Está autocentrado. Não se trata então de pensar o ritual apenas do ponto de vista de fazer aquilo ao qual eu sou obrigado, mas pensar o ritual como um momento onde eu estou inserido dentro de um espaço e dentro de uma coletividade. O ritual me leva a reconhecer-me como aquele que toma parte, aquele que participa desta coletividade, onde eu não estou jogado somente à minha forma de vida independente. O que pode nos jogar
ou jogar a sociedade contemporânea num espaço de angústia, de falta de sentido, de falta de horizontes que os rituais eles promoviam ou promovem, né? Então, ele começa falando o seguinte: rituais, a gente vai já encerrar, mas vamos explorar um pouquinho mais isso. Rituais são ações simbólicas, transmitem e representam todos os valores e ordenamentos que portam uma comunidade. Não se trata aqui de pensar uma vida que seja somente ritual, mas que uma vida em sociedade. E o ritual faz isso, transmite esses valores. Gera uma comunidade sem comunicação. Sem comunicação, num sentido mais vulgar, né? Sem uma palavra, ou sem essa verborragia a qual a nossa sociedade tem se acostumado, tá? Então, e eu diria hoje uma imagerro, imagerologia, né? Uma verborragia da imagem, né? Ou, nesse caso, né? Então, que, na verdade, porque não é mais as palavras, mas nós estamos vivendo um momento de constante, né? Profusão de imagens, as imagens sucedem umas às outras, e na verdade não comunicam nada, porque são muitas informações ao mesmo tempo que se sobrepõem, superpassam, sem lhes dar uma noção de meditação, né? Então, o ritual ele forma comunidade. Ele já é em si uma expressão, uma linguagem. Ele fala: enquanto hoje predomina uma comunicação sem comunidade, ou seja, uma comunicação em que, a gente pode colocar imagens aí também, em que ela transmite apenas o eu, a subjetividade elevada à sua última potência, né? Nossa sociedade é uma sociedade do exaltar a coletividade, né? Da exaltação da coletividade, não, da subjetividade. Então, o que vale é a criatividade, o ser humano esquisito, a pessoa que é totalmente singular. Então, uma exaltação da singularidade. Você tem que ser uma pessoa que é totalmente diferente dos outros, né? Então, vamos lá. A percepção simbólica é constitutiva dos rituais. O símbolo, em grego, symbolon, significa originalmente o sinal de reconhecimento entre amizades hóspedes. Tessera hospitalis, né? Um dos amigos quebra a tessera, tá? Guardando, né? Ou seja, essa tessera é uma espécie de pedra, né? Onde ela é quebrada ali, cada um fica com uma parte. Então, cada um guarda, né, para si uma metade, dá ao outro a outra metade como sinal de hospitalidade. O símbolo serve assim ao reconhecimento. Quando um se encontra com o outro, eles juntam aquela parte quebrada e aí aquilo ali significa que cada um deles carrega a parte do outro e que a unidade só pode existir nessa partilha, nesse ajuntamento, né? A tessera não é carregada sozinha por mim, eu tenho uma parte dela. É uma fonte, então o símbolo serve assim ao reconhecimento. Este é uma forma particular de repetição. Reconhecer não é ver algo mais uma vez. Reconhecimentos não são uma série de encontros,
Mas reconhecer se chama reconhecer algo como aquilo que já se conhece. A gente vai ficar com essa parte. O símbolo, ele se coloca dentro dessa dinâmica, né? Então, ele trata de não, né, de uma série de contos, mas trazer que esses encontros podem ser encontros não significativos, mas na medida em que eu encontro aquela pessoa, eu já sei que eu tenho algo e que ela tem algo que nós sabemos que ela tem. Então ali eu reconheço, conheço de novo, tomo conhecimento novamente daquilo. E isso me faz então ter uma unidade com o outro através daquele símbolo. Porque aquele símbolo, né, o símbolo, aquilo que é colocado junto, aquilo que é lançado junto em grego, né? Símbalon, né? Símbalo, né? O sim, a preposição sim, que significa aquilo que perpassa algo, né? E o balo, lançar, né? Então aquilo que une junto. Bem, então o símbolo ele traz essa dinâmica, né, de um reconhecimento do outro, um reconhecimento mútuo, através não da autorreferência, mas de um ritual, por exemplo. Ok? Bem, pessoal, a gente fica por aqui na nossa aula de hoje. Espero que tenha sido interessante para vocês esse tema. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Um grande abraço, tchau.